Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos fazer a leitura de alguns textos, de alguns versos desse texto. Atos, capítulo 27. O capítulo 27, ele contém 44 versículos. Eu vou ler alguns versículos, para a leitura não ser extensa, e a gente vai expor todo o capítulo, ok? No decorrer da mensagem. Eu vou ler apenas alguns versículos, onde a gente vai estar trazendo os irmãos o que a história está nos dizendo aqui nesse texto. Atos 27, o primeiro verso diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramatino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio da Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Agora vai lá para o versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-nos Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e de navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Agora vai lá para o verso 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e oraram para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, o pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo o fio da cabeça. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Até aqui, queridos irmãos, nós vamos discorrer nesse texto. Não feche a Bíblia, deixa a Bíblia aberta, e queira Deus nos edificar nessa manhã na sua palavra. Muito bem, irmãos, eu inicio essa mensagem dizendo o seguinte: uma verdade que eu e você precisamos ter em mente, que a vida, a minha, a tua, a nossa vida, ela passa por constantes mudanças. Algumas vezes mudanças boas, melhores, outras vezes para pior, situações complicadas. A pergunta que eu faço diante das mudanças da vida é: como lidar com tantas mudanças que batem à nossa porta todos os dias? O que fazer ou como sobreviver diante de tantas mudanças? Situações que outrora eram tranquilas e agora ficam complexas. E diante das mudanças há quem diga, a visão do pessimista, que eles costumam se queixar, os pessimistas, se queixar e aguardar as piores tempestades quando o tempo se fecha e começa a ventar. O otimista, pelo contrário, eles recolhem as velas e ficam aguardando que o vento mude de direção. Mas aí entra um outro personagem, o realista, que ajustam as velas dos seus barcos e aproveitam a direção do vento. O texto que nós estamos aqui trabalhando e que nós lemos alguns versículos, nos narra o exato momento em que os ventos de mudanças chegam no navio em que está o apóstolo Paulo. Paulo aqui está navegando,
E Paulo estava viajando de Cesareia para Roma como prisioneiro, para ser apresentado a César. Paulo está preso, foi levado preso por causa do evangelho, e dentro do navio, naquela situação, eles enfrentaram uma tempestade. Os primeiros dias de viagem não foram tão difíceis, embora tenham enfrentado ventos contrários algumas vezes. Porém, como não conseguiram um ancoradouro seguro e apropriado em Creta para atracar ali o navio durante o inverno, eles continuaram a viagem, navegaram em mar aberto quando foram surpreendidos por um vento maior. Aquele navio então foi arrastado pela tempestade, ficou à deriva por 14 dias. Eles ficaram à deriva naquele navio 14 dias, sem saber o que fazer ou para onde estavam indo. Veja a gravidade da situação. Na primeira vez em que o navio enfrentou os ventos fortes do furacão, a tripulação tentou lutar contra ela. Os marinheiros, eles tentaram resolver o problema, tentaram abrir as velas, seguir pelo meio da tempestade, só que não dá para você navegar no meio da tempestade. E de fato é praticamente inútil querer lutar contra uma tempestade, não tem como. E olhando para a ação de Paulo, tudo que Paulo fez aqui dentro dessa situação, eu aprendo, queridos irmãos, com Paulo alguns princípios bíblicos neste episódio que podem ser aplicados para mim e para você em tempos de mudanças. E aí a pergunta: o que fazer em momentos de grandes mudanças? O que fazer? Olhando para esse texto, eu aprendo algumas lições sobre o que fazer, o que eu devo fazer, o que você deve fazer em momentos de grandes mudanças. O texto nos ensina algumas lições. Se não, vejamos. A primeira lição que eu aprendo aqui, em momentos de grandes mudanças, a primeira lição: devemos ser calmos e realistas. A primeira coisa que você deve fazer em momentos de grandes mudanças, ser calmo e realista. Olha o versículo 9 e 10 novamente aí do texto. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e de navio, mas também da nossa vida. Veja bem, queridos irmãos, o que Paulo está fazendo aqui, nesse primeiro momento de tempestade, é acalmando e alertando a tripulação da realidade do que está acontecendo. Paulo aqui, ele não está sendo romântico, ele não está mascarando ou maquiando uma situação, nem querendo disfarçar o que está acontecendo, porque estavam todos em perigo. Diante dos ventos de mudanças, normalmente, alguns se portam com romantismo, alguns diante das mudanças se portam com saudosismo. Bom era o tempo passado. Não, isso aí é tranquilo, é sossegado, é só uma pandemiazinha. Isso é só um probleminhazinho com a criança. Isso não é nada no casamento, não. Não, rapaz, fica tranquilo. Isso não é tão sério como parece. Romantizar a situação. Outros optam por negar a realidade. Simplesmente fingem que tudo que está acontecendo vai seguir normalmente, nada mudou, a vida que segue. Não levam a sério as mudanças da vida. Porém, queridos irmãos, quando eu olho para o texto, lidar com os ventos de mudanças exigem algumas ferramentas importantes que eu tenho que desenvolver. Eu preciso entender isso. Eu preciso manter a calma. Eu preciso enxergar além da tempestade. Por isso que esse texto vem a nós nessa manhã, nos ensinando que em momentos de grandes mudanças, eu preciso aprender com Paulo, que estava no navio, numa situação perigosa, numa tempestade. Ele foi calmo e ele foi realista, quando ele disse: senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga de navio, mas também da nossa própria vida.
A pergunta que eu faço para você e para mim nessa manhã, e quanto a nós? E quanto a nós, como que eu e você, como que nós nos comportamos diante de momentos de grandes mudanças? Como que nós agimos? Será que nós ficamos desesperados? Ou será que agimos com calma? Será que nós somos realistas diante do fato? Nossa, a situação é séria. Ou será que ficamos querendo romantizar? Não é tão sério assim. Deixa como está, não vai dar nada não. Diante de momentos de grandes mudanças em nossas vidas, devemos ser calmos e realistas, como foi o apóstolo Paulo nessa situação. Paulo deixou muito claro que aquela viagem iria causar dano, iria causar muito prejuízo. Ele deixou muito claro, tanto no navio como das cargas e das pessoas que estavam com ele naquele navio, ia causar prejuízo. Nós não podemos olhar para as mudanças em nossas vidas e pensar que tudo vai ficar do mesmo jeito, porque não vai, queridos irmãos. Não vai ficar do mesmo jeito, porque haverá prejuízos, haverá situações onde eu vou ter que tomar decisões. Mas talvez você esteja perguntando, mas pastor, que tipo de coisa pode ocorrer na minha vida que causa grandes mudanças? Talvez a chegada de um filho. Talvez o casal tinha uma vida equilibrada financeiramente, uma rotina tranquila, saíam toda noite, só os dois, não tinha problema algum. Chegou o filho, acabou. Mudança, meu irmão. Você não faz mais o que você quer. Você tem um filho para cuidar agora. Você tem uma família para zelar agora. Ou um solteiro, quando é solteiro, vai para onde quer, não presta conta para ninguém, chega a hora que quer. Mas quando casa, meu irmão, é diferente. Você tem que prestar conta. Você tem esposa, você tem marido, a vida muda. Não adianta eu agir de uma forma como se nada estivesse acontecendo, porque acontece momento de grandes mudanças. Talvez uma mudança de emprego. Você estava no emprego onde você fazia o que você queria, chegava a hora que queria, o patrão não falava nada, mas aí você quer mudar. Não, vou mudar de emprego, vou ganhar mais. Só que lá você tem exigências, lá você vai ser mais cobrado, lá você tem horário para chegar, lá o patrão não permite que você chegue atrasado e deixa lá voiter, não, lá ele cobra você. Não gostei desse emprego porque aqui exige muito. É claro, meu irmão, tem que mudar, querido. Você precisa entender a realidade. Nós temos que entender, diante de grandes mudanças, eu preciso entender, ser calmo e realista. Ser calmo e realista. São várias as situações que podem ocorrer em nossas vidas que nos levarão a grandes mudanças. A vida vai mudar, irmãos. O que faz a diferença nessas horas é a minha maneira de reagir diante das mudanças. Paulo, entretanto, permaneceu calmo no meio daquela tempestade. A questão é, como é que Paulo conseguiu se manter calmo? O que Paulo tinha? Qual era o segredo do apóstolo Paulo? Paulo vai dizer bem assim, Filipenses capítulo 4, versículo 11: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A pergunta que faço para texto como este é: como que Paulo aprendeu a viver contente em toda e em qualquer situação? Como que Paulo aprendeu a viver assim, satisfeito, contente em qualquer situação da vida? Sabe como? Passando por toda e qualquer situação que Deus havia permitido ele passar. Você só aprende a ser contente em toda e qualquer situação, passando pelas situações. Por isso que Paulo diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque quando eu passava na situação de escassez, Ele estava comigo. Quando eu estava em abundância, Ele estava comigo. Quando eu estava passando necessidade, Ele estava comigo. Por isso que Ele disse: em tudo, em todas as coisas, eu tenho experiência. Eu tenho experiência, porque eu passei por essas coisas. Então entenda uma coisa nessa manhã, querido irmão. As situações que enfrentamos na nossa vida, as crises, as dificuldades, tudo faz parte da pedagogia de Deus para nos ensinar a viver contente e satisfeito com aquilo que temos, com aquilo que nós temos.
Deus permite que enfrentemos as crises para aprender, ou para aprendermos a depender dEle, a confiar nele, a agradecer a Ele, a se submeter a Ele. Ou a gente aprende a confiar em Deus, ou seremos constantemente humilhados e envergonhados nas situações da vida. Por exemplo, um aluno que repete de ano. Assim como esse aluno que repete de ano, ele se envergonha, porque quando ele voltar para o ano que vem, ele vai ver as crianças menores, ele na mesma turma. Ele já é um cavalo velho, grande na turma de pequeno. Porque reprovou de ano, vai ter que passar de novo na mesma situação. Assim acontece com a vida de muitos crentes. Quando não aprendem a lição de depender de Deus, de confiar em Deus, passam pelas mesmas coisas e são tratados como crianças na fé, porque ainda a fé não amadureceu. Continuam questionando, continuam murmurando, continuam agindo como uma criança mimada. E Deus então permite situações. Mas de novo, Deus, sim, você não aprendeu ainda a mesma lição. Entenda isso, discernimento espiritual. Se você estiver passando na mesma prova constantemente, significa tão somente que você ainda não aprendeu a passar por ela. Você precisa aprender e amadurecer e crescer espiritualmente. Discernimento espiritual. Discernimento. Uma coisa é certa, meus irmãos, enquanto não aprendermos a vivermos contentes com Deus, Ele permitirá que enfrentemos toda e qualquer situação que servirão como nossas mestras e professoras na vida. Essa é a primeira lição que eu aprendo. Em momentos de grandes mudanças, devemos ser calmos e realistas. Eu tenho que ser calmo e realista, não maquiar a situação. Não posso maquiar. Uma segunda lição que eu aprendo aqui no texto: em momentos de grandes mudanças, nós devemos lançar fora todo o excesso de carga. Olha o versículo 18 e o versículo 19. Quando nós olhamos para o texto, nós somos informados que diante da dificuldade, eles tentaram reforçar o navio. E normalmente usava-se um processo chamado de amarração. Amarração, que visava manter a integridade da estrutura do navio. Agora veja aí o que diz o verso 18 e 19. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a amarração do navio. A armação do navio. Repare, queridos irmãos, que aquilo que outrora fora importante, agora seria jogado no mar. Está vendo? Imagine que a mesma carga que talvez tenha sido colocada cuidadosamente no navio, estava agora sendo jogada no mar. Aquelas caixas bem embaladas, que estava escrito frágil, estilado para cima, ou ainda empilhamento máximo de 4 caixas, eram agora jogadas em mar com urgência, sem nenhum cuidado. A pergunta é: por que aquelas caixas eram jogadas fora sem nenhum questionamento? Por que eles jogaram aquelas caixas no mar sem questionarem? Porque as vidas, queridos irmãos, valiam mais do que os objetos. As pessoas valiam mais do que aquelas coisas. Há muita coisa na nossa vida, no nosso dia a dia, que acaba sendo excesso de carga na nossa vida, que nós precisamos ter uma visão muito séria e entender que há momentos na minha caminhada que eu preciso tirar o excesso de carga, tirar aquilo que está sendo sobrecarga na minha vida, e definir o que é prioridade para mim, e definir o que é essencial para a minha vida, o que é essencial para o casamento, o que é essencial para a educação dos filhos, o que é essencial para a minha vida espiritual. Eu preciso definir isso e deixar isso muito bem claro. Muitas vezes acabamos adquirindo hábitos, costumes que nos consomem. Quem de nós já não pegou olhando para o celular várias vezes do dia, só para ver se alguém ligou, mesmo com o celular do lado? A gente fica do lado com o celular, toda hora olhando: ninguém me ligou ainda, ninguém mandou mensagem, nem um WhatsApp, nem uma curtida, nada.
Tem gente que vive assim. Excesso, irmão. Faz mais nada, fica esperando notificações, fica esperando mensagem. A realidade da mudança exige que alteremos a nossa maneira de ver o mundo, assim como o valor que damos para algumas coisas. Valor. As mudanças drásticas nos ajudam a definir melhor o que deve ser prioritário em nossas vidas. Foi exatamente isso que eles fizeram naquela tempestade. Eles olharam para a vida deles e perceberam: a nossa vida vale muito mais do que essas cargas, vamos lançar no mar. Começaram a jogar fora, não ficaram questionando: ah, mas isso aí é aquilo. Isso, não, aquilo naquela hora não era mais importante. O que era importante era a vida deles, era a salvação deles, a saúde deles, a vida deles. Isso era mais importante, não aquelas cargas. E é exatamente isso que Jesus nos ensina, que nós devemos ter prioridade. O que é prioridade na minha vida? Por isso que ele diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As nossas agendas andam abarrotadas, quanta coisa para fazer. Por isso que diante dos ventos de mudanças, é preciso lançar fora o excesso e definir as prioridades. Definir as prioridades na nossa vida. Trata-se de sobrevivência, irmão. Sobrevivência do teu casamento, sobrevivência da tua vida espiritual, sobrevivência dos seus relacionamentos, sobrevivência da sua vida com Deus. O que deve permanecer e o que deve ser lançado fora. Você precisa priorizar. Não dá para você carregar as duas coisas. Não dá para você ser crente e continuar agindo como mundano. Não dá para você querer levar um casamento sério e continuar com atitudes não cristãs dentro do casamento. Precisa mudar. Tem que haver mudanças. É tempo de resgatarmos o valor da oração em nossas vidas. É tempo de resgatarmos o nome de Jesus, a importância da leitura e meditação da palavra de Deus na nossa família. Ah, mas eu não tenho tempo. Desculpa. Nós aprendemos quarta-feira aqui. Isso é desculpa daqueles que não têm prioridade com oração e leitura da palavra na sua família. Falar que não tem tempo, arrumar tempo para tudo na vida. Tempo para lazer, tempo para diversão, tempo para passeio, mas não tem tempo para orar com a família, não tem tempo para ler a Bíblia com a família, não tem tempo para fazer as coisas que de fato podem trazer mudanças na vida espiritual da família. Desculpas. Desculpas. Estamos com excesso de coisas. Colocamos várias coisas na nossa vida. Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu preciso ter aquilo. Você não precisa. Você precisa de Jesus na tua vida. Você precisa de mudança na tua vida. Você precisa de transformação na tua vida. É disso que eu preciso, que você precisa, que nós precisamos. Olharmos para a nossa vida. O que é excesso? O que é excesso na minha vida? A gente fica dando prioridade para as coisas e desvalorizando aquilo que de fato deve ser valorizado. A vida do teu filho espiritual é mais importante que o teu lazer, meu irmão. Entenda isso. A tua vida espiritual é mais importante do que o teu lazer. Em nome de Jesus, compreenda isso. Vivemos uma realidade onde os crentes estão cheios de compromissos, que não podem abrir mão de nenhum deles, pelo maior e mais importante compromisso que fizeram com Deus. Não tenho tempo para vir na igreja, não tenho tempo para vir na escola dominical, para vir no estudo bíblico. Não tem tempo. Não tem tempo. Eu lamento muito isso. Que haverá um tempo, diz a palavra de Deus, que correrão de um lado para o outro, procurando ouvir a sã doutrina, e não encontrarão. Não encontrarão. Então, em nome de Jesus, irmão, muda isso. Em tempos e em momentos de grandes mudanças, eu preciso olhar para a minha vida e jogar fora o excesso de bagagem que estiver me atrapalhando. Eu quero finalizar. Última coisa que eu vejo no texto. Aguenta um pouco, irmão, em nome de Jesus. Olha o versículo 27 e 29. O que diz o verso 27 e 29? Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braços. Passado um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças.
e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Esses versos agora nos levam ao nosso último ponto da mensagem. Em momentos de grandes mudanças, eu e você, nós precisamos lançar a âncora no lugar certo. Lançar a âncora no lugar certo. Eles estavam se aproximando da terra, ou de terra firme, de forma que lançaram 4 âncoras para evitar que desse de encontro com as rochas. Lançaram uma âncora, o prumo, e viram que estava dando 20 metros. Lançaram de novo 15, e foram lançando. E eles lançam, quando lançam da popa do navio, a popa é a parte de trás do navio, para que o vento não jogasse o navio para um lado para o outro. Se a popa está firme, à frente, ela vai atracar na praia ou atracar na areia. Então a popa do navio vai ficar firme. Sabedoria de marinheiro. Foi isso que eles fizeram, exatamente isso. E Paulo aqui, diante daquela situação, Paulo ele ancorou o seu coração em outro lugar. Olha o que diz aí o versículo 25. Paulo diz bem assim no verso 25, olha a confiança desse homem. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Deus havia falado com Paulo, Deus havia dado a certeza no coração de Paulo, que ele não ia morrer naquela tempestade, e que aquela tempestade não ia matar nenhum deles. Paulo tinha essa confiança em Deus. E se há um local seguro onde podemos ancorar a vida, este lugar fica bem aos pés do Senhor Jesus, queridos irmãos. Em momentos, em tempos de grandes mudanças, precisamos ancorar a nossa vida em Deus. Precisamos ancorar a nossa vida em Deus, nas promessas de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje o será para sempre, segundo Hebreus 13:8. Mesmo quando os ventos sopram contra nós, mesmo quando o cenário muda em nosso redor, mesmo que talvez você esteja enfrentando grandes mudanças na tua vida, no teu casamento, no teu trabalho, na sua vida pessoal, em nome de Jesus, irmão, lance a sua âncora, a sua confiança, a firmeza em Deus. Não se firme em homens, não se firme em projetos humanos, se firme em Deus, na palavra de Deus. A minha pergunta para você diante disso é: onde a sua vida está ancorada hoje? Em quem você tem ancorado diante das situações difíceis e mudanças na tua vida? Que nessa manhã você possa ancorar a sua vida em Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte: você precisa olhar para si e se perguntar: será que eu estou disposto a ser mais calmo e realista diante dos momentos de grandes mudanças? Será que eu estou disposto a abrir mão da carga excessiva, dando prioridade para aquilo que verdadeiramente importa? Será que eu estou disposto a ancorar a minha vida em Deus e somente em Deus e mais ninguém? Que você possa refletir isso nessa semana, diante das tempestades e dos momentos de grandes mudanças na tua vida. Nos coloquemos de pé, vamos orar.